Muito bom dia a todos. Live a live, besimcha com alegria, com pensamentos e atitudes positivos, prontos para conquistar o nosso pequeno mundo, conforme dizer os nossos sábios que o corpo humano é um mundo pequeno e também fazer a diferença. Nós vamos continuar hoje estudando sobre sentimentos de culpa. Mas hoje vamos colocar mais um ingrediente. Culpa e vergonha. Vergonha também é um sentimento que nos atrapalha. A gente sente culpa e depois sentimos vergonha. Como se livrar desse sentimento tão ruim que se chama vergonha? Tratamos nos últimos dias sobre culpa. Vimos sobre culpa positiva, na dosagem certa, na hora certa, com a atitude certa. Mas vamos tratar hoje sobre vergonha. E o que eu vou hoje passar a vocês é algo que eu encontrei escrito pelo conhecido Rabbi Jonathan Sacks, o rabino-chefe da Inglaterra, Lord Rabbi Jonathan Sacks. Um assunto super interessante. O rabino Sacks fala o seguinte: a Bíblia, no Levíticos, quando nos ensina qual que eram as funções do sumo sacerdote no dia mais elevado do ano, o dia do arrependimento Yom Kippur, encontramos um assunto muito, muito estranho. Naquele dia havia um ritual chamado Shnei Hasirim, os 2 cabritos. Eu vou ler os versículos porque vão ser importantes para a gente entender como se livrar da vergonha. Naquele dia sagrado, o sumo sacerdote ia preparar 2 cabritos. Ele ia posicionar os cabritos diante de Deus na entrada do templo. 2 cabritos, imagina. 2 cabritos na entrada do templo. Depois, Aaron, que era o sumo sacerdote, colocava 2 sortes, tipo sorteio, sobre os 2 cabritos. E conforme o sorteio foi decidido, um vai ser para Deus e outro vai para Azazel. Azazel. Depois, Aaron pegava o cabrito que foi decidido que ele vai para Deus. E Aaron pegou aquele cabrito e trouxe ele como oferenda de pecado. Ele foi sacrificado no altar. Mas o segundo, Aaron fez um trabalho interessante. Ele encostava ambas as mãos sobre a cabeça do cabrito vivo. Ele fez uma confissão sobre todos os pecados dos filhos de Israel, intencionais e não intencionais. Ele colocou todos os pecados do povo inteiro sobre a cabeça do cabrito. Enviou o cabrito para o deserto. Aqui não está escrito mais Azazel, está escrito mandou ele para o deserto. E ele enviou o cabrito com homem designado e aquilo realmente levou todos os pecados do Bnei Israel para um lugar distinto. É um assunto interessante. Sorteio, o cabrito ou o bode foi levado para um lugar distante e ali ele levou todos os pecados do Bnei Israel. Todos os nossos pecados. Como que nós podemos entender esse assunto? É bom anotar que na tradução da Bíblia, no 1530, para inglês,
Quando chegou nessa palavra Azazel, ela foi traduzido no inglês o scapegoat. Scapegoat significa aquele goat, aquele bode que fugiu, que foi despachado longe. Com o tempo, a palavra escape virou scapegoat. Scapegoat é traduzido em português como o bode expiatório. Aquele conhecido bode expiatório que ele leva a culpa de todos e todos se sentem livres. Dali vem o conceito. Este segundo bode que Aaron encostava suas mãos levava todos os pecados com ele. Agora a pergunta é grande. Que tipo de ritual é isso? Nós sabemos que no templo havia muitas oferendas e sacrifícios para trazer perdão. Isso era comum. Se alguém fez um pecado, está querendo resolver, ele ia trazer uma oferenda. Isso está escrito várias vezes na Bíblia. Mas esse conceito de pegar um cabrito, um bode, encostar as mãos, confessar os pecados, e aquele bode ia levar todos os pecados num lugar distante, é algo que aconteceu somente no dia sagrado, no dia tão importante chamado Yom Kippur, dia do perdão. Como que nós podemos entender o assunto? Diz Maimônides, a explicação do Maimônides no seu livro Guia dos Perplexos. Nessa hora somos todo mundo perplexo. Guia dos Perplexos. Sem dúvida, nossos pecados, eles não são um pacote que a gente leva nos nossos ombros e quando fica pesado demais, a gente encontra um bode ou qualquer outro animal e despacha todos os nossos pecados. Não é tão fácil para se livrar dos pecados. E nunca que isso ia funcionar numa religião que exige sentimento, envolvimento, verdadeiro arrependimento, dizer para nós que basta pegar o pacote dos pecados que nós temos como fardo e colocar sobre o burro, ou sobre o bode, ou sobre qualquer outro animal. Mas isso era, diz Maimônides, simbólico. As pessoas vendo o trabalho do sumo sacerdote, eles se deram conta que o que cabe eles fazer de uma maneira íntima, um trabalho que eles deveriam interiorizar dentro deles, realmente levar uma forma íntima, é se desvincular do pecado totalmente, despachar o pecado e não ter nada a ver mais com aquele pecado. Para isso, o sumo sacerdote fez um ato. Esse ato é apenas simbólico, mas muitas vezes, e a maioria das vezes, quando se faz alguma coisa na prática, isso desperta algo dentro das pessoas para eles sentir que cabe a eles tomar uma certa atitude íntima, o que está acontecendo espiritualmente dentro deles. Se desvincular da pecado. A mesma coisa onde, da mesma forma que vocês estão vendo, eu pegando os pecados, colocando em cima do bode, vocês, cada um faz isso aqui de uma forma espiritual. Se livra, se despacha aqueles pecados e se purifica. Ou seja, a palavra purificar é algo interessante no dia do perdão. Durante o ano, procuramos que Deus nos perdoa. Mas perdoar, a gente não se desvinculou totalmente do pecado. Somos perdoados, ok. Mas ainda tem uma sujeira dentro de nós. Precisamos se purificar. O ato de purificar é ligado com esse dia. Por isso o versículo simbólico do dia do perdão é nesse dia. Deus vai purificar vocês. Não vai apenas perdoar, vai perdoar e purificar. Para purificar a pessoa, não basta que ele se perdoa, porque Deus lhe perdoou, que ele não sente mais culpa. Ele pode não sentir culpa, mas a sujeira, a imundície está dentro dele. Ele tem que se purificar, tirar aquele de si, ficar longe. E aqui entra o que nos interessa hoje. Sentimos vergonha
Porque tem algo dentro de nós que não foi resolvido. E nós achamos que as pessoas da nossa volta sentem aquilo. E nos identifica com aquilo. Porque realmente ele existe dentro de nós. Por isso sentimos vergonha. Para se livrar da vergonha, temos que se purificar. O que se chama purificar? Quando uma pessoa se arrepende de uma forma certa, o sentimento de culpa dele foi positivo, trouxe ele a se tornar uma outra pessoa. Aproveitando as palavras do Maimônides, todo arrependimento é baseado sobre um fato. Não sou mais aquela pessoa. Não sou mais aquela pessoa quem cometeu aquela besteira. Eu aprendi, cresci na vida, aquilo realmente não cabe a mim mais. Nunca que vou fazer aquilo porque aquela pessoa já não existe. Usando de novo as palavras do Maimônides, ele diz, é grande o mérito do arrependimento. Ontem uma pessoa era distante de Deus. Ele era até odiado. Hoje, ele virou um amigo. Ele é próximo a Deus. Por que hoje ele é próximo? Se ontem ele é odiado? Porque a pessoa de hoje não é mais a pessoa de ontem. E isso tem que ser nosso sentimento quando a gente se arrepende, quando a gente muda a atitude. Mudamos. Somos diferentes. Não que a gente aprendeu como conviver com nossas falhas. Não. A gente se perdoou. Não. Isso não torna uma pessoa pura. Pureza vem que aquela dificuldade não existe mais dentro de nós, porque hoje somos diferentes. Crescemos, a nossa introspecção, a nossa meditação nos deu para entender que daquilo que a gente era acostumado era uma besteira. Não cabe a nós. O verdadeiro nós de hoje não aceita aquilo de ontem. E aquilo despachamos, que nem o sumo sacerdote todos aqueles pecados e colocou em cima daquele bode expiatório. Hoje somos diferentes, somos outras pessoas. E aqui entra o que nos interessa hoje. Uma pessoa que sabe, está convencido que ele hoje é diferente. Não é mais a mesma pessoa de ontem ou do ano passado. Aquela pessoa de ontem era capaz de envergonhar outras pessoas, falar besteira, falar uma asneira, ir contra Deus, ir contra si também. Era uma pessoa desequilibrada espiritualmente. Era uma pessoa sem consciência moral, uma pessoa que não levou a sério seus atos. Mas essa pessoa se arrependeu. Está sentindo sentimentos de culpa e sabe que aquela forma de viver não é mais para ele. Ele cresceu. Talvez o motivo que ele cresceu foi justo por causa daquele erro. Aquele erro despertou a ele para saber, olha o que eu me tornei capaz de fazer. Nunca mais. Nunca mais, porque hoje aprendi como é aquilo. É ruim. Ele se arrepende de verdade. Se torna uma outra pessoa. Uma pessoa com uma outra maturidade. Uma pessoa que passa por esse processo, não somente que ele não tem mais sentimentos de culpa, porque está resolvido, mas ainda não tem mais vergonha. Porque o que ele projeta? Ele projeta diante de todas as pessoas. Uma outra pessoa. O que as pessoas vão falar? Você sabe, 10 anos atrás, essa pessoa é uma pessoa ruim. O que interessa o que ele era 10 pessoas? Se hoje vocês estão vendo uma outra pessoa, estão sentindo uma outra pessoa, vocês estão sentindo uma pessoa grande, uma pessoa madura. As pessoas acabam respeitando, não tem mais motivo. Na hora que ele se purificou, se tornou uma outra pessoa, uma pessoa elevada. Não tem mais motivo nem para culpa, e também não para vergonha. Ele enfrenta o mundo inteiro. E se alguém vai falar para ele, você acha que a gente esqueceu o que você falou ano passado? A pessoa nem precisa responder ano passado. Você sabe o que aconteceu desde o ano passado até hoje? Eu passei. Aliás, não precisa nem falar isso aqui, porque isso
vai ser óbvio na cara, no comportamento dele. É uma mudança total na minha vida. Aquilo já foi, já está resolvido. Está resolvido dentro de mim. Me desliguei totalmente daquilo, sou uma outra pessoa. E a melhor maneira de fazer esse tipo de mudança, vamos chamar isso aqui de purificação, é justo através do atos. O sumo sacerdote como o bode aspirador, aquele bode dele, e nós, através de fazer atos de bondade. O próprio ato de bondade tira toda a vergonha nossa, tira todo o culpa que nós temos e provamos para nós, primeiro para nós, que nós somos diferentes. Olha o que nós somos capazes de fazer hoje. Antes, jamais que a gente poderia fazer isso. E esse assunto é profundo. É profundo, mas mesmo assim é o segredo do nosso sucesso. Com isso a gente se livra não somente de culpa, se sente perdoado, se sente querido, se sente totalmente livre de vergonha, que apesar que fizemos assuntos que naquele tempo nos causou muita vergonha, a gente não conseguia nem enfrentar as pessoas. Pois a gente enfrenta tudo de cabeça erguida, porque somos diferentes agora. E essas atitudes positivas sempre destaca a grandeza da pessoa. Por que uma pessoa tem essa capacidade de fazer uma mudança assim? Porque a mudança real não é agora que ele está voltando a ser uma pessoa madura especial. Agora ele está voltando para suas origens. A mudança para ruim, aquilo era contra a pessoa, já que a pessoa nasceu perfeito. E aqui sempre vai ser o ponto de referência nosso. Nós nascemos perfeitos. Nascemos grandes. Nascemos pessoas santas. Se erramos, aquilo foi uma mudança que jamais que deveria ser feita. Vamos voltar a passar aquilo que fomos desde a origem. E esse ser original jamais que precisa sentir vergonha. É uma peça de arte produzida por Deus, que é cada um de nós. Vamos realmente em frente, vamos aprofundar nisso, isso vai ser a chave da nossa alegria e bem-estar, uma calma total na pessoa. Ele está bem consigo, está bem com Deus e realmente tem conhecimento e está ciente quem que ele realmente é e o que ele é capaz. Por isso, vamos em frente, porque Deus está com nós a cada passo. Com muita alegria, de uma forma positiva, vamos vencer todos esses obstáculos e vamos atingir uma verdadeira alegria. Bom dia para todos.